tema de hoje é virtudes e forças pessoais. Não dá para falar desse tema sem a gente lembrar o psicólogo e PhD Martin Seligman, norte-americano, que desenvolveu um movimento a partir de 1998 chamado Psicologia Positiva. E o tema desenvolvido dele para buscar uma resposta, a resposta da humanidade, que é: consigo ser feliz? É possível? A felicidade é possível? E claro que o Seligman, junto com outro pesquisador, que é o Christopher Peterson, eles não inventaram a roda, né? Na antiguidade já se buscava uma resposta para essa pergunta, né? Se a gente for voltar na Grécia Antiga, a gente vai falar de Sócrates, Platão, Aristóteles, já tinham uma inquietude com relação ao ser humano consegue ser feliz? Não tem como aqui também não lembrar, no início do século XX, 1930, Freud, o psicanalista, o fundador da psicanálise, Freud, traz o texto Mal-Estar na Civilização, que vai abordar a complexidade dessa pergunta. O próprio título desse texto, dessa obra, já nos diz mal-estar na civilização. Ou seja, não é tão simples dizer eu acordo e digo sou feliz. É mais complexo que isso. Ele vai nos dizer que o nosso próprio corpo traz angústia, traz sofrimento para nós. Um segundo ponto é a cultura, é a sociedade, o contexto que a gente vive, o país que a gente vive e tudo aquilo que tem no nosso entorno que nos afeta, que são os contextos. E um terceiro ponto, que ele diz que é o que traz o maior sofrimento para o ser humano, é a relação com o outro. Essa expectativa do que vem do outro. E tem um ponto fundamental para pensar a felicidade, que é entender que somos seres faltantes. A plenitude é algo que não existe. E lidar com essa falta nos ajuda a caminhar para o bem-estar. Talvez a felicidade como um sentimento oceânico, algo do nirvana, talvez não exista. O que existe é lidar com esse sentimento de incompletude e ir se relacionando, continuar o nosso cotidiano entendendo o que está no nosso controle, como que a gente consegue lidar com as questões do nosso próprio corpo, com as demandas internas do nosso próprio corpo. Isso inclui a psique, quais são as demandas dessa psique que quer algo do mundo, que quer algo da sociedade, que quer algo do outro. E compreender isso pode ser um caminho possível para chegar num maior bem-estar. Só que nós temos um contexto hoje bastante complicado, que é essa relação que nós temos com as redes sociais. Então, quando a gente entra no Instagram, no Facebook, enfim, no LinkedIn também, o que a gente percebe? Parece que todas as pessoas estão felizes, plenas, lindas, ricas, bem-sucedidas, com relacionamentos amorosos, maravilhosos, cheios de plenitude e felicidade. E isso acaba gerando um mal-estar, porque você pensa em si mesmo e diz, bom, eu estou longe disso daí, eu estou com uma série de questões de me manter, me sustentar, relações conflituosas, problemas no trabalho, nossa, só eu sou o infeliz do mundo. Então essa pseudo-felicidade plástica advinda das redes sociais não colaboram em nada para que a gente entenda o que é bem-estar subjetivo ou o que é possível diante do que a gente chama de felicidade. E aí, voltando para o Martin Seligman e a pesquisa dele, né? Porque o que tem a ver então, Cláudia, se você disse que o tema é forças, virtudes, o que isso tem a ver com felicidade? É que o Seligman, na pesquisa dele de mais de 30 anos, vai nos dizer que a pessoa que entra em contato com as suas próprias virtudes, que são desdobradas em forças pessoais, essas pessoas encontram um maior significado na vida.
E que se essas pessoas conseguem no seu cotidiano exercer essas características, essas forças de caráter, essas pessoas se sentem melhores, brilham, conseguem realizar de uma forma mais gratificante o seu trabalho e as suas relações com o outro. E nessa pesquisa, o Martin Seligman ele traz 6 virtudes que ele vai chamar de virtudes universais ou virtudes ubíquas. Como que ele chegou, nessas 6 virtudes? Bom, ele fez um trabalho enorme, ele teve acesso a mais de 200 códigos de conduta moral da humanidade, entre eles Bíblia, Torá, Alcorão, Cáritas, Cabala e um monte que eu poderia citar aqui para vocês. E ele se aprofundou nesses papéis e todas as virtudes que se repetiam em todos os documentos, ele registrou como universal. Se aparecesse nesse estudo uma virtude que não aparecia num outro documento, ele descartava. Então ele chegou nessas 6. E quais são essas 6 virtudes que a gente pode dizer que todo humano tem? Transcendência, sabedoria, humanidade, coragem, justiça e temperança. E um estudo muito bacana que ele fez foi pegar essas 6 virtudes universais e desdobrar em 24 forças pessoais e criou um inventário chamado VIA, Values in Action, que tem 240 perguntas, que caso vocês tenham interesse em fazer esse inventário, esse assessment, ele é gratuito, está disponível na plataforma da Universidade da Pensilvânia e lá você vai achar uma aba escrito questionários. Entre tantos questionários tem o VIA. Tem 2 vias, tem o VIA que é menorzinho, que é destinado para as crianças até uns 12 anos, e o VIA para adultos. Esse VIA para adultos tem 240 questões, é longo, é profundo e é muito sério esse inventário. Você entra, se cadastra, faz o seu login e não paga nada por isso e responde essas perguntas. Dessas perguntas vão sair as 5 principais forças pessoais, que são suas, intransferíveis, são as suas principais características. Bom, se eu disse para vocês que essas 24 forças são derivadas de 6 virtudes universais, logo, todos temos as 24 forças. Agora, existem 5 ou 6 forças que são maiores, que têm maior intensidade, e é nelas que eu quero fazer uma marcação. Porque é por meio delas, segundo Seligman, que se a gente colocá-las em prática no nosso cotidiano, nas nossas relações, no nosso trabalho, a gente logo vai ter uma vida mais cheia de significado e gratificação. Faça o teste se você tiver vontade e fique atento a essas 24 forças que eu vou mostrar aqui para vocês. Você pode olhar essas 24 forças, caso você não queira fazer esse questionário, e ver qual delas você tem uma maior identificação. As 24 forças pessoais são coragem, entusiasmo, integridade, generosidade, perdão, cidadania, justiça, liderança, prudência, persistência, autocontrole, senso de propósito, pensamento crítico, perspectiva, capacidade de amar e ser amado, apreciação da beleza e excelência, humor, gosto por aprender, inteligência social, humildade, criatividade, curiosidade, esperança e gratidão. Agora que você já conhece as suas principais forças pessoais, tenho um convite para fazer. Reflita se você está utilizando essas forças ou se elas estão trancadas numa gaveta, porque se elas estiverem embotadas, então você não tem possibilidade de usar essas principais características. De repente você tem uma composição de 5, vamos dizer assim, vou criar aqui uma hipótese,
entusiasmo na primeira força pessoal, generosidade na segunda, humor na terceira, vamos dizer inteligência social na quarta e cidadania na quinta. Fiz aqui uma hipótese. Você está usando essas 5 forças ou você tem que ficar em silêncio no trabalho, não pode falar, ou a sua relação afetiva te coíbe de ser alegre, fazer piada, enfim. A gente tem um problema aí, porque as tuas principais características estão impedidas de ter um exercício no teu cotidiano. E aí vale a pena pensar em refazer novas escolhas para que você possa exercer, independente do desejo do outro. Se o outro gosta ou não gosta dessa característica, são as suas características, são as suas forças, são as suas virtudes. E é muito importante para que a gente chegue perto um pouco do que é o bem-estar subjetivo ou a noção de felicidade, é exercer aquilo que a gente tem de melhor, o nosso brilho, aquilo que a gente melhor oferece para o mundo. A partir disso, você vai encontrar um caminho para se sentir melhor, mais feliz. E se você gostou desse vídeo, compartilha, dá o seu like, se inscreve aqui no canal e lembre-se de trazer perguntas, sugestões de temas, escreve aqui embaixo que a gente responde para você. Até o próximo vídeo.